FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, o nosso assunto são os projetos colaborativos internacionais. Os projetos são uma excelente maneira de conhecer novos parceiros e assim contribuir para o estreitamento de laços e fortalecer a interculturalidade entre diferentes povos. Um grupo de alunos da FATEC de Matão Luiz Marquesan está vivenciando essa experiência única, utilizando a língua inglesa como uma ferramenta de aproximação com estudantes do outro lado do mundo. Para falar sobre esse assunto, nosso bate-papo de hoje é com a professora de inglês e coordenadora do Núcleo de Estudos de Linguagem da FATEC de Matão, Mirela de Lima Pitelli Pique. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Bem, estamos de volta com a professora de língua inglesa aqui dos cursos da FATEC de Matão Luiz Marquesan, Mirela de Lima Pitelli Pique, para falar de uma notícia muito importante. Já abordamos esse assunto em outras oportunidades, né, Mirela? Que é o projeto dos PCIs, que é o projeto colaborativo internacional. Havia uma expectativa para 2023 de que a primeira turma aqui de Matão participasse, mas isso foi antecipado. Acho que aí está a boa notícia, né? Exatamente. Boa noite, obrigada, Esteves, pela oportunidade mais uma vez. Sim, nós já havíamos comentado, né, em programas anteriores que a nossa FATEC participaria, né, de um projeto colaborativo internacional chamado PCI, que no Centro Paula Souza é de uma grande relevância, né? Atualmente são em torno de 40 FATECs que desde 2013 já participaram desses projetos colaborativos internacionais. Existe aí uma estimativa de mais de 6 mil alunos de FATECs que já estiveram envolvidos em projetos com instituições no exterior, e nós tínhamos em mente que isso aconteceria em 2023, né? Eram os planos, mas surgiu um convite, né, da equipe de PCIs, então, da CESU, da Coordenadoria de Ensino Superior do Paula Souza, para que nós participássemos ainda este ano. Boa notícia, né? Ótima notícia, né? Com uma universidade muito grande no Japão, que é a Universidade de Kumamoto, e que nós dessemos início já agora no mês de outubro, que foi o que aconteceu. Então, eu representando o NELF, o Núcleo de Estudos de Linguagem da FATEC Matão, aceitei o convite, né? Tive que escolher uma das minhas turmas aqui da FATEC, um grupo de alunos, então, e esses alunos toparam de prontidão, né? Eles Quantos são, Mirela? No total é uma turma de 24 alunos, né? Atualmente eles cursam a disciplina de Inglês 4, então eles estão na metade do quarto semestre de estudos de inglês aqui na FATEC. A gente fala que é o pessoal do quarto semestre, né? Sim. Disciplina de Inglês 4. Então, são 24 alunos brasileiros, né? E no Japão, eles são um grupo de 18 japoneses de cursos diversos, né? Aqui na nossa FATEC, são alunos do curso de Análise de Processos Agroindustriais, né, o pessoal do noturno, né, essa turma com 24 alunos. No Japão, eles são de diversos cursos, então eles estudam línguas, né, eles vão até a aula de língua inglesa,
na universidade com um professor americano, né, o professor Lander Sims. Ele mora no Japão há 14 anos, mas é americano. Então, esses alunos vêm do curso de Direito, de Letras, de Psicologia, né? Eles fazem diversos cursos de ensino superior lá, são várias faculdades. Uma diversidade muito grande de assuntos, né? É uma diversidade muito grande. E cada qual com uma linguagem específica, então, né? Exatamente, só que eles têm algo em comum. Eles têm aula com o Lander para aprender inglês como língua estrangeira, que é exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui. Os nossos alunos aprendem inglês como língua estrangeira, não como uma segunda língua, né, que a gente fala. Então, eles lá, nessa aula, estudam aspectos, por exemplo, de cultura, né, interculturalidade. E o objetivo principal é que a gente faça juntos um projeto. Os nossos alunos têm uma tarefa, uma missão, né, que eles foram distribuídos então em pequenos grupos. Então esses grupos são 4 alunos brasileiros e 3 japoneses. Então eles formam um grupo. No total nós temos 6 grupos trabalhando de forma mista, né? Então 4 brasileiros e 3 japoneses. É meio que um projeto integrador, né? Internacional, né? É quase um projeto integrador, só não tem esse aspecto do profissional, os desafios de empresas, de indústrias, né? O foco principal do projeto colaborativo internacional é que os alunos resolvam pequenas tarefas usando a língua inglesa, né? Para resolver essas tarefas, por exemplo, de interpretação de um texto que aborde cultura. Então, a gente tem toda uma programação, né? E os nossos alunos têm o desafio de, semanalmente, eles têm que se reunir com os grupos, né? Cada grupo se reúne. Aí entra a conversação. Eles vão precisar conversar, entra a conversação, necessariamente a conversação, e também a parte escrita, né? A linguagem escrita, a leitura. Por quê? Eles usam as ferramentas, eles usam as plataformas, né, de tecnologia. Por exemplo, eles estão usando atualmente o Padlet, né, que é comum aos 2 países. Sim, é comum aos 2 países. Então, é uma nova tecnologia, né? Eles têm que aprender a lidar com essa ferramenta. Todo o curso que a gente criou, as tarefas estão hospedadas na plataforma que a gente chama de Canvas, né? O pessoal conhece por Canvas, né? O Canvas. Então, eles têm semanalmente uma tarefa a ser cumprida. Então, eles precisam de 3 requisitos principais, né? Que é dominar a língua inglesa, vão precisar usar o inglês para resolver esses problemas com os japoneses, porque senão a língua fica inviável, né? Inviável, né? Eles não conhecem a nossa língua e nós também não dominamos o muito japonês, menos a deles, né? Muito menos o japonês. Então, a gente precisa ter uma língua comum, que é o inglês. Então, por isso que acontece na aula de língua inglesa esse projeto. Eles precisam dominar tecnologias, então essas novas tecnologias, né? Alguns alunos ainda falaram: professor, eu nunca vi essa plataforma, nunca ouvi falar de Padlet. Eu falei, então, essa é a segunda grande contribuição de um PCI. O aluno ele precisa treinar o inglês, aprimorar o inglês para resolver os problemas. Vencer também, que eu acredito que também, né, Mirela, as barreiras culturais, né, expressões que são... Barreiras culturais, né, a gente esbarra sempre nessa questão cultural, né, e as novas tecnologias. Eles precisam necessariamente entender como funcionam para tornar a comunicação, né, viável, porque como é que eles vão se comunicar, né, usando essas plataformas. Muito enriquecedor, né, para esses alunos. Uma experiência, acho que única, né? Única, experiência única, sem dúvida. Eles estão muito animados. Já tivemos a primeira reunião em tempo real. Inclusive, estamos vendo as imagens aí, né? Isso, exatamente. Essas imagens, elas mostram uma reunião que aconteceu aqui na FATEC Matão há 2 semanas. Foi uma reunião em tempo real, né, usando a plataforma Zoom, né, que acho que todo mundo deve conhecer. Muito popular agora, né? Agora, depois da pandemia, né, todo mundo tendo aulas e fazendo reuniões usando o Zoom. E o professor de lá, né, tem o problema do fuso, são 12 isso, né? horas, então a gente teve que fazer esses ajustes, né? Aqui nós começamos às 21h30, no horário da aula deles. Para que fosse de manhã lá. Lá de manhã, exatamente, às 9h30 da manhã do dia seguinte, para que acontecesse em tempo real. Mirela, eu vou pedir para você só um tempinho, okay. Nós vamos para o intervalo, depois na Claro. volta vamos saber de você o que os alunos acharam. Certo. Qual foi o feedback que você teve dessa primeira reunião, tá bom? Tá ótimo.
A gente volta depois do intervalo, continuando esse papo aqui com a professora Mirela. Estamos de volta com a professora Mirela Pitelli Pick, né? Professora de língua inglesa aqui da FATEC de Matão. Falávamos sobre essa primeira reunião, né, do PCI e o que os alunos, né, puderam depreender o que dessa experiência única, né, que acho que eles vão carregar para o currículo dele, para a vida deles, né? Sempre, né? Sim, Esteves, foi até interessante. A expectativa foi muito grande, porque o objetivo da reunião era que nós, então, nos apresentássemos, né? Então, eu fiz uma apresentação, uma breve apresentação, mostrei a nossa cidade, né? Situei um pouco, né, onde está, né, a FATEC Matão, onde está Matão, dentro do estado de São Paulo, para que eles tivessem essa noção, né, geográfica, onde estamos. Falei um pouco da nossa cultura local, né? E a ideia era apresentar algo sobre um festival cultural importante. Então, nós falamos sobre Corpus Christi, né? Super representativo aqui na nossa cidade. E eles fizeram a mesma coisa. O professor de lá, o Lander, apresentou um pouco sobre a universidade, o perfil dos alunos, né? E os nossos alunos aqui, eles prepararam uma surpresa cultural e eles também fizeram a mesma coisa lá, né? Eles prepararam uma música para cantarem, então, uma música que representasse a cultura brasileira, né? Eles cantaram O Que É do Gonzaguinha, né? E acabaram até ensaiando um pouquinho do samba, porque fica essa expectativa, né? Os japoneses querem saber, nossa, como que é o samba, como né? Como que é a ginga brasileira, né? A ginga brasileira, enfim, isso a gente fez ao final da reunião, foi muito bacana. E eles ficaram encantados, porque é uma oportunidade única de se comunicar, né, com uma pessoa de um outro país, embora a gente já tenha falado várias vezes aqui que hoje nós não temos fronteiras, a gente pode se comunicar com gente do mundo todo, mas é uma situação real, né? Eles estão com os colegas de grupo, né? Quem são os parceiros do seu grupo? Eu tenho 4 amigos brasileiros no grupo, mas tem 3 japoneses, e eles têm uma tarefa real para cumprir. Porque uma coisa é você viajar pela literatura, né? Viajar vendo filmes, né? Ou vendo novelas e tal, e a outra coisa é ter que usar, né, a língua, o idioma para resolver um problema, uma tarefa que eles têm. Essa é a missão, né? Essa é a missão. Então, eles deram um feedback muito positivo, né? Eles estão muito empolgados. Estão participando com muita seriedade das atividades, então eles postam o perfil, né, nessa ferramenta Padlet, para eles postarem um pouco do perfil individual, né, conta um pouquinho sobre a vida pessoal. Essa foi a primeira tarefa, fazer uma autoapresentação, né, que a gente chama de self-introduction, né, introdução pessoal, né, e os japoneses fizeram as mesmas coisas para eles começarem a se conhecer. Então, um dos principais um dos principais benefícios, né, vai ser exatamente esse, conhecer um pouco dessa cultura, né? Isso amplia demais os horizontes, né, Esteves? Questão de respeito cultural, né? Eles estão aprendendo a lidar com novas tecnologias e, é claro, desenvolvendo a língua inglesa. E né? conviver com o diferente, né?
Sem dúvida. A gente, inclusive, orienta nesse sentido, né? Fala, olha, evitar determinado vocabulário, né? Porque tem essa questão cultural, né? Os japoneses têm se mostrado muito respeitosos, muito disciplinados. Então, você tem necessariamente que entender o outro, né? Respeitar as diferenças. E esse é o papel da faculdade, e aprender, né? E aprender a lidar com isso, né? E tudo isso em língua inglesa, né? Esse é o grande desafio, né? E é a nossa contribuição aqui também para os nossos E como alunos. que é esse ciclo? Quando ele fecha, como Sim, esse PCI está previsto para durar 5 semanas letivas, então ele vai ser encerrado na segunda semana de dezembro. Né? Então, nós temos algumas outras reuniões em tempo real que estão previstas, e aí vai ter o grande encerramento, né? Nós vamos fazer uma apresentação final em tempo real, então são 5 semanas intensas, né? De bastante trabalho. Quem sabe no próximo agora apareça Londres interessada, é inglês também, mas é com outro sotaque, uma outra levada. Sim, né? Nós temos PCIs espalhados pelo mundo, né? Tem muitos países conveniados e parceiros do Centro Paula Souza. Mirela, parabéns pelo seu trabalho e também estenda aos alunos, né, que estão participando. São os nossos guerreiros, né, que toparam esse desafio. Tenho muito orgulho deles. Levando o matão, né, além lá para o outro lado, né? Literalmente para o outro lado do mundo, né? Em inglês, né? Em inglês, isso mesmo, Esteves. Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima, então. Até, obrigada. Então, o programa FATEC Projetando o Futuro vai ficando por aqui. Lembrando que nós temos um novo encontro, é na semana que vem, e é logo após o Jornal TVN. Uma ótima noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan e Baldan.